Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Converso com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, no centro histórico da cidade de São Paulo. Boa tarde também aos assinantes da Claro e da NET TV que nos acompanham. E lembrando que essa entrevista que vocês vão ver agora, ela passa simultaneamente na TV, que vocês estão acostumados a ver, e também no Facebook, no mesmo horário, 13h30, horário de Brasília. E depois de uma semana ela vai para o YouTube e lá fica à sua disposição. Você pode ver, indicar para os amigos, passar link, faça bom proveito e acompanhe o programa. Bem, parece-me, eu estou aqui especulando alguma coisa, parece-me que desde o resultado das eleições houve uma certa mudança no comportamento, vamos dizer assim, dos players da economia, os players do mercado econômico. Não sei se eu estou imaginando coisa ou se isso pode ser verdade. Para a gente saber se tem algum fundamento a minha ideia, está aqui comigo o economista Eduardo Velho, que é conhecido de vocês. Ele é sócio e economista-chefe da GO Associados, ou GO Associados, que foi fundada pelo GO do nome aqui, que é um ex-diretor do CAD, o Gésen de Oliveira. Eduardo, muito obrigado, muito prazer em conhecê-lo pessoalmente. Aliás, já tinha conhecido você aqui dos estúdios. Essa minha teoria meio maluca, você está sentindo alguma coisa parecida ou não? Havia uma expectativa grande sobre as ações futuras da política econômica, né? Como havia uma imprevisibilidade eleitoral, ou seja, não sabia quem ia vencer a eleição, porque realmente os dois programas econômicos dos dois candidatos que chegaram ao segundo turno havia muitas diferenças, principalmente na questão da participação do Estado na economia, na questão da abertura comercial, na questão das privatizações, das concessões, do setor de infraestrutura, quer dizer, então na gestão da política econômica, se ia ser mais autônomo, se não ia ser. Então me parece que isso já estava refletido, que o presidente Bolsonaro, recém-eleito, já havia uma expectativa positiva em relação à perspectiva das ações políticas econômicas, ou seja, perspectiva de maior equilíbrio das contas públicas, uma perspectiva aí de maior abertura comercial com os mercados da Europa, com os Estados Unidos, ampliar os mercados, os acordos comerciais que nós ficamos muito atrasados nos últimos 15 anos, utilizar durante algum tempo a receita de privatizações, ou seja, a venda de empresas públicas ineficientes para o Estado arrecadar no curto prazo e poder também reduzir as despesas futuras, que é bom para reduzir a dívida pública, com efeito claramente positivo de redução do prêmio de risco país e, consequentemente, uma redução dos juros que as empresas vão tomar financiamento externo lá fora. Quer dizer, todos os efeitos positivos já estão refletidos nos preços. Não é à toa que a Bolsa chegou a um patamar de 70 mil pontos e hoje está na faixa de quase 90 mil pontos. O dólar, que chegou a 4,10, 4,20 no ápice dessa imprevisibilidade eleitoral, hoje está na faixa próxima de 3,70 ali na vizinhança. E os juros futuros tiveram uma queda claramente consistente nos últimos 15 dias, de praticamente 2 a 2,5 pontos percentuais, e mostrando que o comprometimento com a inflação baixa e juros mais baixos também deverá ser a característica desse governo, comprometido com a parte fiscal. Quer dizer, isso tudo que você falou é o que os participantes do mercado querem, desejam. São as expectativas que estão. Agora, eu acho que estamos no momento agora, eu acho que já está calibrado isso nos preços, ou seja, o dólar já caiu bem, a Bolsa subiu um pouco, os juros também caíram. Agora, para você ter um outro movimento, que é a Bolsa subir para outro patamar, o dólar poder até testar um nível aí de 3,60 no curto prazo para baixo, agora vai precisar não só das nomeações dos ministros, também está claro que vão ser bem alinhados com o ministro Paulo Guedes, mas as ações de política econômica. Qual vai ser o formato da reforma da Previdência? Quais vão ser as chances de aprovação? Qual vai ser o ajuste fiscal de curto prazo? Como é que o governo vai negociar aí os acordos comerciais? Quer dizer, toda essa linha de ação agora precisa ser colocada para os investidores analisarem a probabilidade desses cenários e, se ficar claro que é bem provável, o cenário continuaria positivo. Perfeito. Quer dizer, o mercado já precificou a eleição do Bolsonaro. O Brasil vai mais à direita, Sim. ou uma economia mais liberal, enfim. O que eu queria te perguntar é o seguinte,
Dá uma revirada aqui. Nessa situação, já que você trabalha na área de macroeconomia e tal, os investidores, quem está investindo seu dinheiro agora com juros declinantes, dólar declinante, e não estava comprado na bolsa, o que faz agora? Não, eu acho, olha, nós estamos vendo até na própria consultoria, né, uma demanda maior de projetos aqui na economia brasileira, quer dizer, solicitações de consultoria, pareceres sobre projetos que estão lançados. Estamos verificando aí interesse de grandes players internacionais na área de concessões do governo, de infraestrutura portuária, aeroportuária, rodovias, quer dizer, ainda tem muito espaço. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem uma ociosidade, tem um espaço de crescimento e, consequentemente, os investidores da Europa, americanos, estão ávidos também em expandir e aumentar a sua taxa de retorno. Então, o que está claro é que nos últimos 15 dias aí, muitas empresas já estão anunciando investimentos, já com maior previsibilidade aí do cenário, aparentemente positivo, e uma retomada do crescimento. Eu acho que os indicadores de confiança caíram muito até o terceiro trimestre, mas já há alguns sinais aí, indicadores de confiança já retomando, tanto do nível de confiança empresarial, como a nível do consumidor. Principalmente o índice de expectativa, não de situação atual. Isso é um sinal claro que tanto os consumidores estão percebendo que a sua probabilidade de perder emprego é menor, ou a probabilidade de aumentar o consumo vai ser melhor, porque vai ter uma perspectiva melhor com juros baixos, com inflação controlada, e uma perspectiva de maior investimento para as empresas, que vai gerar mais emprego. E os próprios empresários também parecem mais confiantes que essa política econômica deverá ser diferente, uma política mais aberta, mais ao setor privado, e que a dinâmica do crescimento agora para o Brasil precisa mais do setor privado do que do setor público. Porque o Estado hoje está com mega déficit, tanto a nível discricionário como na despesa obrigatória. Há um problema estrutural de previdência que tem que ser equacionado. E não adianta você fazer proposta de aumentar gastos se está com déficit. Você vai aumentar mais o endividamento e vai ter que cobrar mais juros. O mercado vai exigir mais juros para carregar o título do governo, para financiar o governo. Então, qual a melhor estrutura hoje? É ter um governo que priorize que, olha, o crescimento vai ser puxado pelo setor privado. E, na verdade, o setor público vai ser importante para regular isso, para criar um ambiente positivo de negócio. Me parece que é isso que eu estou vendo e já há sinais claros de retomada, ou pelo menos desbloqueio de alguns projetos que estavam parados, que estão saindo aí já do radar, principalmente na área de tecnologia, eu acho que infraestrutura, a parte de energia eólica, que já está crescendo há anos também, de forma expressiva, também está com uma perspectiva muito boa. Parte do varejo, que sentiu muita recessão do governo Dilma, me parece que também há sinais interessantes. O crédito, sistema financeiro, bancos, tem um espaço ainda razoavelmente bom para crescer, com uma inflação baixa. Então, me parece que o cenário, moderadamente, eu estou otimista. Tem influência no mercado, Eduardo, essa discussão se o Brasil deve ou não deve usar as reservas cambiais, uns 400 bilhões, e juntamente com essa pergunta, essa questão da independência do Banco Central, que é muito discutido, mas eu acho que eu mesmo não sei muito bem se vai melhorar o Banco Central ser independente ou não. Me parece uma coisa razoável que você nomeie um presidente para o Banco Central. Fique lá 4 anos ou 5 anos, acho que isso não tem muito a ver. Como é nos Estados Unidos, aí termina, o presidente que tiver de plantão nomeia outro. Vamos ao intervalo, você responde daqui a pouquinho. Eu converso com o economista Eduardo Velho, mostrando aí para vocês o que pode vir por aí, o que deverá acontecer no Brasil no cenário econômico. A gente volta rapidinho, até já. Ok, estamos de volta. Eu converso com o economista Eduardo Velho, da Gol Associados, ou GO Associados, e eu já fiz as perguntas para ele antes do intervalo, sobre Banco Central e sobre os 380 bilhões que o Brasil tem de reservas. Só lembrando, pelo que a gente falou no intervalo entre nós aqui, essas reservas elas tiveram uma certa importância numa dessas crises por aí, mas Sim. A palavra é tua, explica aí. Banco Central... Na época do Plano Real, né, eu participei do segundo mandato, de 99 a 2002, inclusive foi quando eu peguei já a negociação com a FMI já estabelecida, né? No final de 98 nós chegamos a uma crise cambial, né? O Brasil tinha uma queda muito forte das exportações, nós tínhamos um déficit externo de conta corrente muito elevado no Brasil, recorremos ao FMI
Em 98, em 99, o Brasil fez aquela flutuação da banda do câmbio, que subiu bem o câmbio. Mas depois foi tudo ajustado, a inflação voltou a recuar, o câmbio. Então, agora, ali foi importante porque o regime de câmbio era administrado, você tinha que defender o dólar. O câmbio administrado até 98. Então, você tinha que tirar a taxa de juros alta para você segurar o câmbio. Então, nesse caso, você se endividou muito, tinha uma dívida muito elevada, e o custo de você ter reservas é exatamente esse juro alto que você paga para ter reservas. Você comprar dólares e ficar com o seu dinheiro. Se você não quisesse, você podia vender os dólares, adquirir os reais e financiar o déficit do governo. Quando você segura o dólar, você paga esses juros. Obviamente, hoje, o custo de você manter reservas cambiais, quase 400 bilhões de dólares, hoje na faixa de 380 bilhões de dólares, hoje está mais baixo do que estava alguns anos atrás. Ok. Quando nós tínhamos taxa de juros de 14 nominal, 15% nominal praticamente. Só que ainda é alto. Nós temos com muita reserva e nós temos um superávit do balanço de pagamento. Nós não temos problema mais de déficit. Temos um déficit pequeno, abaixo de 1% do PIB, só que entra no país, em termos de investimento interno direto, mais de 3% do PIB. Ou seja, nós não precisamos de financiamento, digamos assim, não temos problema de contas externas, que era um problema no passado do Brasil, dos últimos 40 anos. Então, o Brasil, eu acho que a estratégia de você utilizar a vida de reserva cambiais pode ser utilizada, e é muito bom. Por quê? Quando você vende os dólares, você combate um ataque especulativo contra a sua moeda e você adquire, você vende dólar, você adquire reais. Esses reais, naquela semana que o governo vai financiar o seu déficit através de colocação de títulos no mercado, ele não precisa colocar todos os títulos. Ele já tem dinheiro em caixa para pagar essa dívida. Então, ele reduz a dívida pública quando ele vende as reservas cambiais. Okay. Então, esse é o efeito positivo hoje. Se você vendesse hoje 50 bilhões de dólares, que já derrubaria o mercado, assim, muito menos que isso, você abateria 50 bilhões de dólares da dívida pública. Se pensar que o dólar hoje está na faixa de 3,50, é mais de quase 200 bilhões de reais de dívida a menos. Claro, consequentemente, vai ter um efeito que é sobre o prêmio de risco, ou seja, o prêmio de risco do Brasil vai cair mais ainda. Quer dizer, então a tendência na minha avaliação, o governo hoje poderia ter totais condições de vender as reservas cambiais sem ter problema nenhum de pressão especulativa, muito pelo contrário. Nós temos superávit e temos condições muito favoráveis de vender algumas reservas caso ocorra alguma pressão especulativa contra o câmbio que o governo considere não como uma tendência, uma coisa especulativa. Então eu acho que o que o Paulo Guedes falou, que ele pode momentaneamente utilizar isso, mas eu acho que vai ser bom que abate a dívida pública. Banco Central independente. Bem, o Banco Central independente, como todas as pessoas, quem me conhece sabe, eu sou um dos maiores defensores disso, porque o Banco Central independente, você não necessariamente precisa ter uma lei para isso, né? Teoricamente, você precisa ter uma lei. É só você ter, na prática, uma independência. O problema é que no Brasil, você teve alguns períodos, inclusive período recente, onde houve algumas decisões de taxa de juros, tanto de alta como de queda de juros, que pareceu para o mercado que houve alguma intervenção do executivo na gestão da política monetária. Por que isso é ruim? Quando o governo interfere na decisão do Banco Central, os investidores não têm certeza se o Banco Central está comprometido com a queda da inflação. Logo, eles paga-se o prêmio mais alto para financiar o governo. Os juros ficam mais caros no país pela falta de credibilidade. Então, a colocação de uma lei que realmente defina oficialmente uma independência ao Banco Central, com mandatos descontínuos do presidente executivo, ou seja, o presidente do Banco Central, na hora que for nomeado pelo ministro Paulo Guedes, é totalmente independente para fazer cair ou aumentar juros ou fazer intervenções no mercado de câmbio, que ele que faz o responsável. Isso mostra uma independência, isso é bom, porque na curva futura, no mercado futuro, isso vai trazer maior estabilidade, as previsões, tende a contribuir para reduzir os juros futuros e, consequentemente, reduzir o custo de crédito no país e aumentar a potência e a credibilidade da gestão da política monetária sobre a economia brasileira. O Banco Central cuida da inflação e do câmbio, é isso? O Banco Central, o objetivo dele é a meta de inflação, que é o IPCA acumulado em 12 meses. Tá. Aqui a gente tem meta definida. Meta de inflação definida. Agora, ele é responsável, na prática, de forma independente, pela gestão da política monetária, ou seja,
a gestão da taxa de juros, a gestão das reservas compulsórias que ele cobra dos bancos sobre depósitos à vista, e sobre a política de redescontos de empréstimos emergenciais que ele faz ao sistema financeiro. E também da gestão da política cambial, ou seja, da regulação da liquidez no mercado de câmbio. Então, o melhor dos mundos é esse, é o Banco Central, ele é o responsável, inclusive pela definição oficial de Banco Central em qualquer lugar do mundo. Ele é o gestor responsável pela política cambial e política monetária. Então, depois definido pelo ministro da Economia, que agora é Economia, né, que engloba Fazenda, Planejamento, Previdência, tudo, BNDES, MEDIC. Depois, obrigado, foi nomeado, agora eu toco aqui a gestão. Isso é o melhor dos mundos, que dá uma certa descontinuidade, uma separação entre a parte política e a parte técnica. Ou seja, as pessoas sabem que ali há um Banco Central que está preocupado com a inflação. Ele não quer agradar político, não quer desagradar. O objetivo dele o quê? É manter a inflação baixa, utilizando os instrumentos da política monetária e da política cambial. É curioso, mas o Banco Central deve ser um poder quase divino, o Banco Central. Porque ainda há alguns dias eu vi uma espécie de bate-boca aí entre a ex-presidente do Fed, do Banco Central Americano, Janet Yellen, e o seu Trump, né? Como tem gente dizendo que o capitão, o presidente eleito, é o nosso Trump, né? Eu fico imaginando se brigar ele e o Banco Central, o que pode acontecer. Bom, o Banco Central realmente, no mundo, os bancos centrais são muito poderosos, né? E sempre tem pressão política, Exatamente. Independente ou não. Tem bancos centrais que claramente são utilizados de forma política, né? Mas você vê até mesmo o Trump, que tem feito várias intervenções na área comercial, na guerra tarifária com a China, você vê que ele até pode discutir sobre a questão do juro americano, mas ele sabe que se ele também se ele tentar interferir ali, o impacto, não só na economia americana, o impacto global é fortíssimo. Então, na verdade, hoje, os bancos centrais da Inglaterra, da Alemanha, dos Estados Unidos, o próprio Banco Central Europeu, fazem uma gestão independente em questão operacional, ou seja, eles são responsáveis de forma autônoma da gestão da taxa de juros e da política cambial, independentemente de qualquer presidente, qualquer executivo. Então, acho que isso dá uma maior confiança aos investidores, aos agentes econômicos, que o comprometimento é com uma inflação baixa. Isso é fundamental para você ter um investimento, crescimento e sustentabilidade. Não, e o curioso aqui, agora estou provocando o carioca aqui, o Eduardo. Assim como o Donald Trump, que reclama de todos e de todo mundo lá, do governo dele lá, pelo Twitter, o nosso presidente também usa as redes para reclamar. Mas nós vamos ao intervalo, tem muita semelhança, eu estou vendo aqui. Eu converso com o economista-chefe da GO Associados, Eduardo Velho, falando aí do nosso futuro. A gente volta já, até já. Ok, esse já é o terceiro bloco, ao meu lado o economista Eduardo Velho, da GO Associados, falando aí das coisas que podem acontecer. Eu acho que houve, e tem a ver com a economia, que é a sua praia, eu acho que talvez eles vão aprender logo, mas saíram alguns comentários que têm importância política, econômica, perdão, que eu acho que é treinamento de equipe, de declarações, por exemplo. Quando eu, que sou um cara ligado ao agronegócio, também ao agronegócio, ouço, não sei nem se foi comentário, se foi uma fake news, porque é tanta coisa que devemos cortar um pouco a nossa relação com a China, eu me arrepiei todo, não tem cabelo, mas arrepiei todo. Porque na área do agronegócio a China compra 60 milhões de toneladas só de soja, sem falar do resto. Você deve conhecer o Paulo Guedes, eu pelo menos não conheço, mas você talvez conheça. Não há perigo, isso é treino de assumir o poder. Você concorda comigo isso? Eu acho que é uma transição, né? Eu acho que os dois não têm ainda aquela experiência do executivo. Como eu já trabalhei no governo, eu já vi pessoas que não trabalham no governo, quando foram para lá tiveram que fazer uma adaptação, principalmente na parte de comunicação. Então agora o presidente hoje, parece que chega hoje, eu acho que é amanhã a Brasília. Amanhã. E eu acho que a partir das próximas semanas, obviamente, vai haver uma convergência, vai ter uma comunicação, uma assessoria. Quer dizer, obviamente que não é bom, de forma pública, fazer discussões inflamadas. Mas eu acredito que isso vai ser um aprendizado.
Eu acho que o ponto importante para o investidor são as ações da política econômica. A expectativa está toda nisso, o mercado melhorou em função disso. Então agora é necessário que essas ações tornem-se efetivas. Por exemplo, desculpa te cortar, você acha que é importante, amanhã vai ser conversado isso entre o presidente eleito e o presidente que está lá, o presidente Michel Temer e o Bolsonaro. Você acha importante, por exemplo, que passe uma reforma da Previdência ainda no mês que falta para o fim do governo? Bem, a proposta do Paulo Guedes, do subministro da Economia, é uma proposta aos moldes da economia chilena, a proposta de uma reforma da Previdência por capitalização. As próprias pessoas vão fazendo sua poupança para, no futuro, herdarem, fazerem aplicação, escolherem até os fundos de forma livre para a sua poupança. Isso, eles sabem também que há um estoque já de pessoas que já estão mais da metade do seu tempo já trabalhando e estão em processo de se aposentar. Então, existe um regime de transição que vai ter que acolher esse atual regime. Né? Então, me parece, no regime de repartição, eu acho que é necessária alguma reforma agora para já sinalizar, não vai ter grande impacto fiscal, mas vai sinalizar o aumento da idade mínima, que eu acho, já vai dar, seria um sinal muito importante logo, que o governo que está assumindo realmente está comprometido com o ajuste fiscal de médio prazo, sabe que o problema demográfico existe, ou seja, nós estamos mais velhos, chegando próximos ao nível da Europa, mas sem ter a riqueza per capita da Europa, precisamos rapidamente acelerar, gerar riqueza para pagar esses aposentados. Né? E a reforma da Previdência hoje é importante para você reduzir, estabilizar pelo menos a dívida pública de médio prazo. Então, para mim, eu acho que vão ser duas etapas, é o que está me parecendo. O governo vai tentar aprovar uma reforma da Previdência até o dezembro, negociada aí com o presidente da Câmara, do Senado, obviamente, tendo em vista que tem uma base política aparentemente sólida, agora no início do mandato, de mais de 300 deputados, é o que está se desenhando aí na área de consultoria política. Essa, para mim, seria a melhor estratégia, para depois fazer alguns ajustes. Não acredito agora que vai ser uma grande reforma, mas agora também se deixar para janeiro, fevereiro, também não vejo o pior dos mundos. O que é importante é sinalizar a estratégia, qual é o formato dessas reformas, desse cronograma, e qual é o impacto disso. E reconhecer que no ano que vem o impacto da Previdência é pequeno, você ainda vai ter um déficit muito elevado, e você precisa de privatizações, leilões de concessão, de infraestrutura, para trazer recursos, até que a economia cresça de forma consistente, e a partir de 2020 você realmente tem as chances, até mesmo reduzir o déficit primário, conseguir mais arrecadação. Eu acho que, fazendo isso, reformas até graduais, o ideal seria uma reforma ampla, óbvio, mas eu acho muito difícil acontecer logo agora, estamos faltando 2 meses para acabar o atual governo, mas se aprovar alguma coisa já seria importante. Duas coisas eu queria te perguntar. Uma é a seguinte, nós vimos, claro que o Paulo Guedes deve saber isso melhor do que eu, mas nós vimos que reformas com muita gradualidade, como fez o Macri, que é um cara que eu acho que é... Tudo bem, tem um amigo meu que diz que o inferno está cheio de boa intenção, mas o Macri me parece um cara bem intencionado, que quer de fato melhorar a Argentina daquele desastre kirchnerista e tal, e ele está quebrando a cara, já quebrou e tal. Isso por um lado. Com a questão da Previdência, eu vou ser muito elegante, porque eu aqui no meu programa, eu já disse várias vezes, sem ser economista, com relação à reforma da Previdência. Ou se faz, ou ninguém vai receber nada daqui a algum tempo. Você foi mais educado, sim. Mas é mais ou menos isso. E tem que aproveitar o começo de governo. Eu acho que até o primeiro... Não foi o Simons que disse que exatamente, tem que aproveitar o início do mandato, acho que há um consenso sobre isso. E lembrando o caso da Grécia. Nós temos pouco tempo de programa, só para você... Só para finalizar aqui um ponto que eu acho que é importante. Hoje a despesa do governo primária, obrigatória, que não pode cortar, é 92% do orçamento total. A Grécia, em 2012, no pico da crise da dívida soberana europeia, chegou a 100% da despesa. O que quer dizer isso? O governo não tinha nem dinheiro para pagar nenhum leito hospitalar, nenhum band-aid, nem luz do ministério, nem luz lá do hospital, nada. Pagar universidades públicas, a manutenção da máquina. Isso é o corner, que nós chamamos. Então, para evitar isso, por isso que é fundamental fazer a reforma da Previdência. Que o orçamento primário, há 15, 20 anos atrás, era na faixa de 60%
do orçamento era despesa obrigatória. Hoje está 90% obrigatória. Então, nós temos poucos para correndo contra o tempo para gerar riqueza. E, para isso, você precisa desacelerar o déficit da Previdência. Tá ok. Muito obrigado. Nosso tempo acabou. Eu conversei com o Eduardo Vero, sócio economista-chefe da AGO Associados, que é uma consultoria, e parece que virão tempos mais agradáveis por aí. Pelo menos é o que acho que todo mundo está esperando. Não é questão ideológica, é questão de sobrevivência. Muito obrigado, até a próxima conversa. Obrigado. Gente, todo dia de segunda a sexta tem Mercado Futuro. Até lá, tchau.